O desastre na mina. Na pacata cidade de São Lourenço, aninhada entre as montanhas escarpadas do interior da Bolívia, a vida seguia seu ritmo tranquilo e monótono. As ruas de paralelepípedos ecoavam com o barulho das carroças e o murmúrio das conversas em espanhol e quechua. O ar estava impregnado com o aroma de pão fresco e o cheiro metálico da terra rica em minérios. A mina de São Pedro era o coração pulsante da economia local. Todas as manhãs, os mineiros desciam às profundezas da terra, seus capacetes iluminando o caminho através dos túneis escuros e úmidos. Entre eles estavam homens como Juan Mamani, um veterano de 30 anos na mina, e o jovem Carlos Quispe, que tinha começado a trabalhar ali há apenas 6 meses. Naquela fatídica manhã de terça-feira, o céu amanheceu cinzento e carregado. Uma névoa densa pairava sobre as montanhas, como um presságio sombrio do que estava por vir. Os 20 mineiros entraram na mina como sempre, despedindo-se de suas famílias com beijos e abraços rotineiros. Às 10h37 da manhã, um tremor sacudiu a terra. O som ensurdecedor de rochas se partindo ecoou pela cidade. Poeira subiu dos poços de ventilação da mina. Em questão de segundos, o pânico se espalhou. Sirenes soaram, e a notícia terrível se espalhou rapidamente. Houve um desmoronamento na mina de São Pedro. As horas que se seguiram foram de agonia e desespero. Equipes de resgate trabalharam incansavelmente, mas a cada hora que passava, as esperanças diminuíam. A extensão do desastre foi se revelando aos poucos. 20 homens estavam presos nas profundezas da terra, soterrados por toneladas de rocha e escombros. Após 3 dias de esforços hercúleos, a triste realidade se impôs. O engenheiro-chefe da operação de resgate, com lágrimas nos olhos, fez o anúncio que todos temiam: não há como alcançá-los. A profundidade do desmoronamento é impossível. Eles estão além do nosso alcance. A notícia caiu como uma bomba sobre São Lourenço. Famílias inteiras desabaram em prantos. A praça central da cidade se encheu de velas e flores. Fotos dos 20 mineiros foram colocadas em um altar improvisado, seus rostos sorridentes contrastando cruelmente com a realidade sombria. O prefeito decretou luto oficial por 1 semana. As escolas fecharam, os comércios baixaram suas portas. O silêncio pesado só era quebrado pelos soluços dos enlutados e o badalar dos sinos da igreja, que tocavam a cada hora, lembrando a todos da tragédia que havia engolido 20 de seus filhos. Mas ninguém poderia prever que este era apenas o início de uma série de eventos que transformariam para sempre a pequena São Lourenço. O verdadeiro horror ainda estava por vir, emergindo das profundezas da terra, junto com segredos há muito enterrados. Na noite do 3º dia após a tragédia, quando o relógio da igreja bateu as 12 badaladas da meia-noite, algo inexplicável aconteceu. As ruas de São Lourenço, normalmente desertas àquela hora, foram palco de uma cena surreal. 20 figuras emergiram da neblina noturna, caminhando lentamente em direção ao centro da cidade. Seus corpos estavam cobertos de lama e poeira, suas roupas rasgadas e sujas. À medida que se aproximavam das luzes tênues dos postes, os rostos se tornaram reconhecíveis. Eram os mineiros dados como mortos. O primeiro a avistá-los foi o velho Pedro, o guardião noturno da praça. Seu grito de espanto acordou os moradores próximos, que saíram às ruas em seus pijamas, incrédulos. Em minutos, toda a cidade estava em alvoroço. Familiares correram para abraçar seus entes queridos, lágrimas de alegria misturando-se à lama em seus rostos. Perguntas eram lançadas freneticamente: como vocês escaparam? O que aconteceu lá embaixo? Mas os mineiros permaneciam em silêncio, seus olhares vazios e distantes. Juan Mamani, o veterano, foi o primeiro a falar, sua voz rouca e estranhamente monótona. Nosso tempo aqui havia acabado, mas fomos enviados de volta. Ninguém entendeu o que ele quis dizer, mas o alívio de vê-los vivos superou qualquer estranheza inicial. O Dr. Ramírez, médico da cidade, examinou os homens na clínica local. Fisicamente, eles pareciam ilesos, mas havia algo diferente. Sua pele tinha um tom acinzentado, quase como a cor do minério que extraíam. E havia um odor peculiar emanando deles, não de sujeira ou suor, mas algo mais profundo, mais primitivo. Nos dias que se seguiram, a alegria inicial deu lugar a uma crescente inquietação. Os mineiros resgatados raramente falavam, e quando o faziam, era apenas para repetir frases enigmáticas sobre tempo emprestado e dívidas a serem pagas. Suas esposas notaram que eles não comiam nem bebiam. Carlos Quispe, o jovem mineiro, foi encontrado por sua mãe uma noite, parado no quintal,
olhando fixamente para as estrelas por horas a fio, sem se mover. As crianças da cidade começaram a evitar os homens da mina, como passaram a chamá-los. Diziam que seus olhos brilhavam no escuro e que, à noite, podiam ser vistos caminhando em direção à entrada da mina fechada, apenas para desaparecer antes de chegarem lá. O padre Inácio, líder espiritual da comunidade, expressou sua preocupação ao prefeito. Há algo de errado aqui, ele sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Isso não é um milagre, é algo mais. Enquanto isso, estranhos eventos começaram a ocorrer na cidade. Luzes misteriosas eram vistas pairando sobre a mina à noite. Animais de fazenda desapareceram sem deixar rastros. E algumas pessoas juraram ter ouvido cantos em uma língua desconhecida ecoando das profundezas da terra. À medida que o sétimo dia se aproximava, uma tensão palpável pairava sobre São Lourenço. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria o destino da cidade para sempre. Com o passar dos dias, a atmosfera em São Lourenço tornou-se cada vez mais opressiva. O céu, antes de um azul vibrante, parecia permanentemente cinzento, como se a própria natureza refletisse a mudança sombria que havia ocorrido na cidade. Os 20 mineiros ressuscitados começaram a exibir comportamentos ainda mais perturbadores. Maria, esposa de Juan Mamani, acordou no meio da noite para encontrar seu marido de pé ao lado da cama, seus olhos negros fixos nela, murmurando palavras em uma língua que ela não reconhecia. Quando ela acendeu a luz, ele simplesmente voltou para a cama, como se nada tivesse acontecido. Na escola, a pequena Lúcia, filha de Carlos Quispe, desenhou uma imagem aterrorizante durante a aula de arte. O desenho mostrava figuras escuras emergindo de uma caverna, com olhos vermelhos brilhantes. Quando questionada pela professora, Lúcia simplesmente disse: "É o que papai me mostrou em meus sonhos." Os cachorros da cidade, sempre amigáveis, começaram a uivar incessantemente durante a noite e a rosnar para os mineiros quando os viam nas ruas. Alguns moradores relataram ter visto sombras se movendo nas paredes de suas casas, desaparecendo quando acendiam as luzes. No quinto dia após o retorno dos mineiros, algo ainda mais perturbador ocorreu. O corpo de Dom Alejandro, o mais velho morador de São Lourenço, foi encontrado na praça central. Não havia sinais de violência, mas seu rosto estava congelado em uma expressão de terror absoluto, e seu cabelo, antes grisalho, havia se tornado completamente branco. O Dr. Ramírez, após examinar o corpo, não conseguiu determinar a causa da morte. "É como se ele tivesse sido assustado até a morte", ele disse em voz baixa ao prefeito. Mas o que poderia assustar um homem a esse ponto? Naquela mesma noite, uma reunião de emergência foi convocada na igreja. O padre Inácio, seu rosto pálido e abatido, dirigiu-se à congregação amedrontada. "Meus filhos", ele começou, sua voz tremendo ligeiramente, "temo que tenhamos sido enganados. O que retornou da mina não são nossos entes queridos. São outra coisa." Um murmúrio de medo percorreu a multidão. Uma voz gritou do fundo da igreja: "O que você está dizendo, padre? Que eles são demônios?" O padre Inácio fechou os olhos por um momento antes de responder: "Não sei o que eles são. Mas sei que precisamos agir antes que seja tarde demais." Enquanto a reunião continuava, ninguém notou as 20 figuras paradas do lado de fora da igreja, seus olhos brilhando na escuridão, observando silenciosamente através das janelas. No sexto dia, as coisas chegaram a um ponto crítico. Crianças começaram a desaparecer de suas camas durante a noite. Gritos eram ouvidos vindos da direção da mina fechada. E uma névoa espessa e antinatural começou a se espalhar pelas ruas, carregando um cheiro de enxofre e decomposição. Os moradores de São Lourenço, agora completamente aterrorizados, começaram a se trancar em suas casas. Alguns tentaram fugir da cidade, apenas para descobrir que todas as estradas de saída haviam misteriosamente desaparecido, engolidas pela névoa impenetrável. À medida que o sétimo dia se aproximava, todos sabiam que algo catastrófico estava prestes a acontecer. A pergunta que pairava no ar, não pronunciada, mas presente em cada mente aterrorizada era: o que exatamente os mineiros haviam trazido de volta das profundezas da terra? E mais importante, haveria alguma maneira de deter o que quer que fosse antes que fosse tarde demais para São Lourenço, talvez, para o mundo além? A aurora do sétimo dia trouxe consigo um silêncio sepulcral. A névoa que engolfava São Lourenço era tão densa que mal se podia ver a mão à frente do rosto. O ar estava pesado, carregado de eletricidade estática e um odor pútrido que fazia os estômagos revirarem. As ruas estavam desertas,
exceto pelos 20 mineiros. Eles se moviam em uníssono através da névoa, suas formas distorcidas parecendo fundir-se e separar-se nas sombras. Seus olhos, agora completamente negros, brilhavam com uma luz interior maligna. No centro da praça, os mineiros formaram um círculo. Juan Mamani, seu líder aparente, ergueu os braços para o céu e começou a entoar em uma língua antiga e gutural. O chão sob seus pés começou a tremer e rachar. Dentro de suas casas, os moradores de São Lourenço assistiam horrorizados através de frestas nas janelas. Crianças choravam silenciosamente nos braços de suas mães, enquanto os mais velhos murmuravam orações desesperadas. O padre Inácio, reunindo toda sua coragem, saiu da igreja carregando uma cruz e um frasco de água benta. Ele avançou em direção ao círculo de mineiros, sua voz trêmula mas determinada. Em nome de Deus, parem com isso. Juan virou-se lentamente para o padre, um sorriso desumano distorcendo suas feições. Quando falou, não era mais com sua voz, mas com um coro de vozes antigas e terríveis. Seu Deus não tem poder aqui, sacerdote. Nós servimos a mestres mais antigos que o tempo. Com um gesto, Juan lançou o padre para trás como se fosse uma boneca de pano. A cruz em suas mãos começou a derreter, o metal escorrendo entre seus dedos como cera quente. Nesse momento, a terra se abriu no centro do círculo. Uma escuridão mais profunda que a noite brotou da fenda, trazendo consigo um frio que congelava a alma. Formas indescritíveis começaram a se contorcer e emergir da abertura, criaturas de pesadelos que a mente humana mal podia compreender. Os gritos começaram. Portas eram arrombadas por força sobre-humana. Famílias inteiras eram arrastadas para as ruas por sombras com garras. A névoa parecia ganhar vida própria, serpenteando pelas frestas das janelas e portas, sufocando aqueles que tentavam resistir. No meio do caos, uma voz se ergueu. Era Helena, a viúva do mineiro mais jovem, Carlos Quispe. Ela avançou em direção ao círculo, carregando nos braços sua filha Lúcia. Carlos, ela gritou. Sei que você ainda está aí dentro. Pelo amor de sua filha, lute. Por um momento, o jovem mineiro pareceu hesitar. Seus olhos negros piscaram, e por um instante, um lampejo de reconhecimento passou por seu rosto. Mas Juan Mamani rugiu uma ordem na língua antiga, e os olhos de Carlos voltaram a se apagar. Ele avançou em direção à sua esposa e filha, braços estendidos não em um abraço, mas em um gesto ameaçador. Helena, percebendo que havia perdido seu marido para sempre, fez a única coisa que podia. Segurando Lúcia firmemente, ela correu em direção à fenda na terra, gritando: "Vocês não terão minha filha." Enquanto mãe e filha desapareciam na escuridão, um grito agonizante ecoou por toda São Lourenço. Não era humano, nem pertencia a este mundo. Era o som de algo antigo e maligno sendo negado seu prêmio. A terra começou a tremer com mais força. Rachaduras se espalharam pela praça, engolindo casas e pessoas. A névoa se intensificou, obscurecendo tudo em uma escuridão impenetrável. E então, tão repentinamente quanto havia começado, tudo parou. E quando a primeira luz do amanhecer finalmente penetrou as nuvens, revelou uma cena de desolação completa. No lugar da cidade, havia apenas uma cratera gigantesca, como se algo imenso tivesse arrancado a cidade inteira da face da terra. E no centro da cratera, uma única figura permanecia de pé. A figura solitária no centro da cratera era Lúcia, a pequena filha de Carlos Quispe. Ela estava de pé, imóvel, seus olhos fixos no horizonte. Ao seu redor, onde antes existia uma cidade vibrante, agora só havia devastação e silêncio. Horas depois, as primeiras equipes de resgate chegaram ao local. O que encontraram desafiava qualquer explicação lógica. Não havia escombros, corpos ou qualquer vestígio da cidade de São Lourenço. Apenas uma enorme cratera e uma menina. Lúcia foi levada para um hospital na capital. Fisicamente, ela estava ilesa, mas não falava. Seus olhos, outrora cheios de vida, agora pareciam conter o peso de 1000 anos. Os médicos e psicólogos que a examinaram ficaram perplexos. Ela não reagia a estímulos externos, não comia, não dormia. Era como se sua mente estivesse em outro lugar. Semanas se passaram. Investigadores de todo o mundo vieram examinar o local do desaparecimento de São Lourenço. Teorias surgiram, desde fenômenos geológicos inexplicáveis até conspirações governamentais. Mas ninguém conseguia explicar como uma cidade inteira poderia simplesmente desaparecer sem deixar rastros. Um mês após o incidente, algo mudou. Lúcia,
que até então permanecia em silêncio, começou a falar. Mas o que saía de sua boca não eram palavras de uma criança. Ela falava em línguas antigas, descrevia lugares que nunca existiram neste mundo e contava histórias de eras há muito esquecidas. Estudiosos de todo o mundo vieram ouvi-la. Linguistas reconheceram fragmentos de idiomas há muito extintos. Historiadores ficaram chocados com a precisão de detalhes sobre eventos que não constavam em nenhum registro. Mas à noite, quando as luzes se apagavam, Lúcia mudava. Sua voz se tornava mais profunda, seus olhos brilhavam na escuridão. Ela falava de coisas que espreitavam nas sombras, de portais entre mundos e de antigos seres que ansiavam por retornar. As enfermeiras relataram eventos estranhos no hospital. Sombras que se moviam sozinhas, vozes sussurrando nas paredes, e um frio inexplicável que às vezes tomava conta dos corredores. Um ano após o desaparecimento de São Lourenço, Lúcia desapareceu do hospital. As câmeras de segurança mostraram apenas estática, e a única pista era uma mensagem escrita na parede de seu quarto, em uma língua que ninguém conseguia decifrar. Nos anos que se seguiram, relatos começaram a surgir ao redor do mundo. Pessoas desaparecendo misteriosamente, cidades inteiras sendo engolidas por névoa inexplicável, e avistamentos de uma jovem mulher com olhos antigos, sempre precedendo estes eventos. A história de São Lourenço tornou-se uma lenda urbana, um conto para assustar crianças. Mas para aqueles que sabiam a verdade, era um lembrete sombrio. Um lembrete de que existem coisas além da nossa compreensão, forças antigas que dormem nas profundezas da terra, esperando o momento certo para despertar. E em algum lugar, vagando entre as sombras deste mundo e de outros, Lúcia carrega consigo o conhecimento terrível do que realmente aconteceu em São Lourenço. Um conhecimento que, se revelado, poderia abalar os alicerces da realidade como a conhecemos. O mistério de São Lourenço permanece sem solução, um lembrete sinistro de que há segredos que talvez seja melhor deixar enterrados nas profundezas da terra. Pois às vezes, o preço de desenterrá-los pode ser alto demais para a humanidade suportar. Se esta história gelou seu sangue e fez você olhar por cima do ombro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos que vão te fazer dormir com as luzes acesas.